Olá, está começando mais um Vozes da Educação Física. Qual é o espaço que o movimento tem dentro da escola? Esse é o assunto do episódio de hoje, com o capítulo Atividades Físicas e Esportivas e o seu papel na construção de escolas ativas, do Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano. Por este ser um texto bem grande, dividimos em 2 episódios. Neste primeiro episódio, trataremos a revisão do que já foi produzido sobre o tema Escolas Ativas. Os autores assumem a escola como um ambiente obrigatório de socialização das crianças e jovens. Nas suas palavras, as crianças e jovens são colocados em contato de valores, costumes e conhecimentos requeridos pela sua sociedade. Esses valores, costumes e conhecimentos são decididos a partir da imagem que a sociedade tem dela mesma. Eles são construídos pelos seus integrantes ao longo do tempo e das práticas do dia a dia. Todos os brasileiros carregam a sua definição do que deve ser a escola. Isso, em conjunto, afeta, ora mais, ora menos, o currículo dela, o que, na verdade, a faz repleta de ambiguidades e dilemas. Dentro desse ambiente em disputa e cheio de ambiguidades e dilemas, este capítulo traz posicionamentos relevantes sobre o papel do movimento corporal dentro da escola. Entendemos que conhecer tais posicionamentos podem ajudar os professores de educação física a participarem melhor das discussões curriculares e a planejar a própria prática pedagógica. E como essa pesquisa foi feita? Os autores começam relembrando o início das discussões sobre escolas ativas, que aqui no Brasil foi em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Na época, a palavra ativa significava ter um ambiente onde a criança aprendesse em contato com o fenômeno que ela estava estudando, porque ela iria ativamente buscar soluções para os problemas concretos naquele cotidiano escolar. Mas, com o tempo, a palavra ativa foi expandindo de significado e passou a ser entendida como uma característica de escolas comprometidas com a prática de atividades físicas esportivas. Os autores encontraram 2 principais argumentos usados para justificar essa expansão da palavra ativa ao redor do mundo. Um sendo o combate ao sedentarismo e o outro sendo a melhoria do desempenho acadêmico. Sobre o combate ao sedentarismo, ele foi o primeiro motivador para expandir o significado da palavra ativa, no final do século XX. O argumento foi de que o humano evoluiu em um contexto de comida escassa e esforço físico em quantidade, mas que, como atualmente possui fartura na oferta de alimento e estilo de vida sedentário, a sociedade sofre com o aumento progressivo da incidência de doenças crônicas. As escolas ao redor do mundo com projetos baseados no combate ao sedentarismo focam-se na promoção de no mínimo 60 minutos de atividade física diária. As estratégias encontradas para atingir essa meta foram o aumento da carga horária semanal das aulas de educação física, a implementação de exercícios físicos regulares como componente curricular obrigatório e a introdução de educação para a saúde como tema transversal, com projetos interdisciplinares para o estudo de saúde. Para saber se essas estratégias funcionaram, vamos ler o seguinte parágrafo. Foram encontrados indícios de que as alterações curriculares na educação física têm sido realmente importantes para elevar o nível de atividade física praticada pelos alunos no ambiente escolar e melhorar a aptidão física dos mesmos. Mas não foram encontradas evidências do impacto sobre o aumento dos níveis de atividade física fora da escola. Tampouco foram identificadas correlações significativas entre a oferta de aulas sobre educação para a saúde e o aumento das práticas de atividades físico-esportivas. Momento parando para refletir. Este trecho pode ser usado como um exemplo para entendermos como devemos interpretar achados científicos de uma revisão bibliográfica. Ao falarem que foram encontrados indícios de que as alterações curriculares na educação física têm sido realmente importantes, dá a entender que essas mudanças curriculares de fato foram bem-sucedidas. Mas você nota como a palavra indícios dá um ar de humildade para a afirmação? Isso é porque estamos falando de algo que envolve muitos fatores e que, a depender da diferença de um lugar para o outro, não existe a certeza de que terá o mesmo resultado. O que não quer dizer que devemos abandonar a ideia só porque não temos 100% de certeza que funciona. Porque a existência de casos de sucesso nos contam sobre quais são as situações em que essas iniciativas funcionaram. Quando disseram que não foram encontradas evidências do impacto sobre o aumento dos níveis de atividade física fora da escola,
Os autores deixam claro que só conseguem afirmar o que acontece dentro dela. Mas por que essa limitação? Será que os trabalhos analisados pelos autores buscaram por essas evidências, mas não encontraram nada? Ou os trabalhos analisados nem sequer tentaram coletar essas evidências e por isso elas não existem? Aqui, na verdade, temos uma limitação do texto escrito que não deixa claro qual é o caso, se os trabalhos tentaram achar essas informações ou se nem tentaram. Por fim, podemos reparar no uso do termo correlação que está no trecho. Tampouco foram identificadas correlações significativas entre a oferta de aulas sobre educação para a saúde e o aumento de práticas de atividades físicas esportivas. A correlação significa interdependência. Se eu mexer em um, vou afetar o outro. E essa interdependência não foi encontrada entre as aulas de conscientização para a saúde e o aumento das práticas de atividades físicas esportivas. O que interessa nesse momento é perceber como o conhecimento racional não opera com certezas ou dogmas, mas sim que ele se orienta com pistas, coletadas metodicamente, para tomar as decisões da forma mais lúcida possível. Um momento parando para refletir. Já o segundo argumento assume que a prática de atividade física vai aperfeiçoar o desempenho acadêmico, o que coloca essa atividade física como algo subordinado à formação intelectual. Houve até um aumento de estudos sobre o assunto, e alguns viram uma relação entre atividade física e funções executivas, como memória e atenção. Mas funções executivas desse gênero e desempenho acadêmico são coisas diferentes. Tampouco a própria ideia de desenvolvimento global foi adequadamente definida, o que significa que não houveram trabalhos suficientes que demonstraram de forma clara e convincente que o aumento da quantidade de práticas de atividades físicas esportivas necessariamente afetam o desenvolvimento de outras dimensões comportamentais. Os dois argumentos só valorizam as atividades físico-esportivas quando elas estão a serviço de algo. Esse é um pensamento que se originou de uma tradição muito antiga ocidental de diferenciar a mente do corpo, e que considera a mente como mais importante, enquanto o corpo é apenas um incômodo com o qual precisamos lidar. Os autores descrevem que essa tradição de separar a mente do corpo, na verdade, pode ser observada nas escolas de hoje. A arquitetura, o mobiliário e as práticas escolares restringem o movimento dos corpos. Nas carteiras, as crianças passam horas sentadas e devem ficar silenciosamente viradas para o professor. No recreio, intervalo entre as aulas, as crianças não devem fazer barulho ou correr. A grande maioria das escolas não possui espaços para escalar, pular e rolar. Materiais como bolas e cordas, quando existentes, são de acesso extremamente controlado. Apesar de todo o avanço tecnológico ocorrido nos últimos 200 anos, os espaços da escola continuam os mesmos, porque, do jeito como está, o corpo já está sob controle. A própria educação física escolar, tradicionalmente, teve os seus conteúdos orientados pelo controle e civilização do corpo. A ginástica europeia dos séculos XVIII e XIX buscava a normatização e sincronia dos corpos. E quando depois introduziram os esportes nas escolas, a motivação era a ideia de moralizar e construir conduta. Mas afinal, qual é a posição que os autores têm sobre qual deve ser o papel das atividades físico-esportivas dentro das escolas? E os resultados foram? O argumento principal dos autores é que as atividades físicas esportivas não devem ser limitadas a essa visão que ignora o fato de sermos corpos que precisam mover-se. É uma condição base para viver plenamente. Possui um valor intrínseco. Já foi demonstrado expressivamente em trabalhos científicos que não existe uma divisão entre mente e corpo. Somos corpos que pensam e fazemos isso com base nas percepções que só existem porque somos corpos. Se você está ouvindo esse podcast, é uma pessoa interessada no mundo das atividades físicas e muito provavelmente trabalha com ela. Alguém precisa falar para você que participar de uma atividade física esportiva tem valor em si mesmo? Que participar de uma determinada atividade física enriquece sua vida? Temos certeza que você teve a oportunidade de experimentar a satisfação indescritível de participar plenamente de uma modalidade, seja ela qual for. Seja uma luta, um esporte, uma ginástica, uma dança, nela você experimenta sensações que ajudam a dar sentido às coisas e a saber quem é você no mundo.
É por isso que as atividades físicas esportivas devem ser vividas amplamente na escola sem serem subordinadas a outro conhecimento escolar. A escola deve oportunizar tempos e espaços onde as pessoas possam ter liberdade de serem ativas e experimentarem as sensações. Uma escola ativa deve ter explícito em seu projeto político-pedagógico o compromisso com o aprendizado das atividades físicas esportivas para toda a sua comunidade, com metas pré-estabelecidas e parcerias com outras instituições, bem como uma infraestrutura adequada e disponibilidade de pessoal capacitado com material didático para suas práticas. E no final, qual é a importância disso para a minha prática profissional? Na nossa visão, a principal contribuição desse texto para os professores de educação física escolar é ser uma referência sólida para nós refletirmos sobre qual o papel que desempenhamos dentro das escolas. Devemos só ficar fazendo nossos planos de aula? Ou será que, como profissionais do movimento, nós devemos incentivar mudanças nas práticas sedentárias da escola? Devemos ajudar nossos colegas a pensar em modelos de aulas mais ativos, pensar formas de organizar o espaço de recreio das crianças que possibilite mais variedade de movimento. O texto apresenta algumas justificativas que podem ajudar os profissionais a defenderem essas pautas dentro das discussões escolares. O tempo do nosso episódio já está acabando e, como dissemos, discutimos apenas a primeira metade do capítulo. No próximo episódio sobre educação física e educação, trataremos a segunda metade deste texto, onde os autores fazem uma pesquisa empírica sobre quão ativas as escolas brasileiras são na perspectiva apresentada por este trabalho. Você ouviu mais um episódio de Vozes da Educação Física com Ana e Caio. Se você quiser ler o texto na íntegra, vá para a nossa página online. Se gostou muito do nosso trabalho e quer nos ajudar, dá uma passadinha lá também. O link está na descrição do episódio.